Então, pessoal, boa noite a todos aí que com grande coragem estão aí despertos ainda para nosso encontro online aqui. Para quem não sabe, eu sou o professor tutor Juliano, estou com o professor tutor Josimaber aqui também. Se quiser dar um oi, Josimaber. Tá bom, professor Juliano. Muito boa noite para você, viu, meu amigo? E para todos os estudantes aí. Acho que antes de você falar, eu falei para o pessoal se apresentar ali, o pessoal começou a escrever no chat ali, E agora curso e vai. cidade, tá bom? Desculpa aí, eu não vi que você ia começar já. Não, tranquilo. O pessoal pode ir escrevendo aí no chat, pode ir interagindo. Só vou pedir Tá. a gentileza para que tá configurada a sala para quem quiser mandar falar, né? Tá beleza. Só eu vou explicar mais ou menos aqui como é que vai ser essa nossa dinâmica aí dessas quintas à noite, né, nessa nossa disciplina de ética extensionista. Eu imaginei assim uns 10 minutos de fala aqui minha ou do professor Josimaber, quando for o caso, para apresentar, retomar o que está sendo colocado na semana que a gente está falando, né? Semana um, semana 2. E aí abrir para vocês mesmo, pessoal, para vocês falarem, trazerem as dúvidas, comentarem, estou no caminho certo, estou no caminho errado. Acho que a ideia é essa, a gente pegar essa meia hora aí de encontro ao vivo às quintas para exatamente para isso, para quem às vezes não tem o tempo, a condição de mandar um fale com a gente, de mandar algum outro tipo de contato, entra ao vivo aqui no chat, trocamos uma ideia, né? E vamos seguindo o barco nessa nossa atividade aí. Deixa eu retomar aqui rapidinho, então, pessoal. Então, vou fazer isso. Vou falar rapidamente aqui uns 10 minutos, eu abro para vocês para dúvidas, para comentários. E só deixa eu apresentar aqui rapidinho para vocês aonde que a gente está na nossa disciplina, né? A gente está entrando na segunda semana, mas essa disciplina aqui tem muita coisa, muito material para ler, muita ideia para trocar. Então, eu fiz aqui uma breve apresentação do suprassumo, né? Do que a gente tem que saber até o momento, né? E o que a gente tem que estar na correria já para ser feito, tá? Então, estamos aqui no nosso encontro online, né? Estamos gravando aqui, né? Encontro online, semana 2 da ética extensionista. Um breve, para quem está chegando agora, né? Tem muita gente, inclusive, que está chegando agora, está fazendo o primeiro módulo agora com a gente aqui na PUC Paraná, né? O que é isso dessa atividade extensionista? De onde surgiu isso, né? O que eu estou fazendo? O que todo mundo está fazendo aqui? Bom, isso aqui não é uma coisa da PUC Paraná, pessoal. É uma coisa que está acontecendo em todo o Brasil, com todos os cursos EAD, com todas as faculdades, universidades. A partir deste ano agora, de 2023, todo aluno de curso superior, tanto EAD quanto normal, né? Normal, digamos aí, presencial, né? Que normal todo mundo é, né? Mas o curso EAD e o curso presencial tem que cumprir uma carga horária de atividades extensionistas, tá? O que é uma atividade extensionista? É você meter a mão na massa, participar de alguma coisa, participar de alguma comunidade, participar de alguma instituição, de alguma empresa, de alguma comunidade, de alguma igreja, de algum centro comunitário, de alguma ONG, enfim, participar de alguma forma, utilizar a formação que vocês estão tendo, né, a formação teórica e prática que vocês estão tendo na universidade, na faculdade, e de alguma maneira contribuir com a comunidade, com o entorno de vocês, tá? Então, basicamente isso. Isso é uma atividade extensionista. Ou seja, utilizar algum tipo de conhecimento que vocês estão tendo na universidade, na faculdade, e aplicar com a comunidade, tá? Isso posto, ou seja, então, isso não é uma coisa da PUC Paraná, isso é uma coisa que todos os estudantes universitários do Brasil estão tendo que fazer a partir do ano de 2023. Qual que é o nosso primeiro ponto de atenção aqui na PUC Paraná? É a formação obrigatória, pessoal, tá? Tem que fazer essa formação antes de qualquer coisa para ter um, um overview de tudo isso aí, para ter uma noção do que é isso, né? Do que é uma atividade extensionista, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Qual que é o escopo? Como que eu vou fazer? Qual que é o passo a passo aqui dentro da universidade, né? Então, se você ainda não fez a formação obrigatória, claro, não vou pedir para você sair agora da nosso encontro online e ir lá fazer, mas amanhã a primeira coisa a fazer é essa formação obrigatória, tá? Professor, eu já fiz uma disciplina extensionista, né? Porque a gente está começando isso agora, então teve uma disciplina extensionista no primeiro módulo, teve sim, né?
com a professora Fernanda. Eu já fiz essa formação obrigatória em outra disciplina, professor. Preciso fazer novamente? Não, não precisa fazer novamente. Você precisa fazer somente uma vez essa formação obrigatória. Ah, professor, fiz agora em ética, eu vou precisar fazer novamente numa outra disciplina extensionista? Não vai precisar fazer. Faz uma vez só e a gente vai integrar isso dentro do nosso sistema. Quer falar alguma coisa, Josimaber? Pode seguir aí, professor. Ah, Tranquilo. beleza. Então, primeira coisa, essa formação obrigatória, pessoal, né? Segunda coisa, acompanhei a trilha da semana 1 e semana 2, que é essa que a gente está agora com extrema atenção, né? Ou seja, quando você clica lá, entra na nossa disciplina, você clica lá, semana 1, né? Segue todo o roteiro de leitura, os documentos, prazos, o passo a passo, né? O overview da disciplina. Fiz isso, semana 1, semana 2, tem que fazer, pessoal, porque assim é muita coisa, e não é muita coisa por causa da PUC, é muita coisa por causa das diretrizes do MEC, tá? Então tem que fazer uma leitura atenta, assistir os vídeos, baixar os arquivos, baixar template, tá? Baixar formulário, parece ser muita coisa, pessoal, mas se vocês fazem a sequência ali dos dados, a sequência da formação, fica muito mais fácil do que você chegar de uma hora para outra, abrir lá na semana 5, na semana 4, por exemplo, que a gente vai ter a nossa primeira entrega. Ai, meu Deus, o que, que é isso, né? Somativa 1, formulário 1, template, o que, que é isso? Para evitar esse tipo de transtorno, vão seguindo a sequência, semana 1, semana 2, semana 3. Entre nos nossos tome notas, assistam os tome notas com atenção, entre nos encontros online, assistam com atenção, tá, pessoal? Porque realmente é bastante informação, mas se você segue a sequência, tá bem tranquilo, tá? Não tá um bicho de sete cabeças, tá? Terceiro ponto de atenção crucial aqui que eu passo para vocês. Compreendi o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque esses chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, pessoal, é o que fundamenta todas essas atividades extensionistas aqui na PUC Paraná. Não é necessariamente o que fundamenta em outras instituições de ensino do Brasil, mas aqui na PUC a gente tomou como base essa Agenda de 2030 da ONU, que se expressa através desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos, que eu vou comentar rapidinho sobre eles, né, na sequência, mas que assim, vocês têm que assistir o vídeo que tem lá, fazer a leitura e tentar compreender ao máximo o que são isso, porque são, digamos assim, metas essenciais que a ONU tomou como base para, digamos assim, uma melhora da nossa comunidade, do nosso mundo, da questão ambiental, questão da pobreza, questão social, questão econômica, várias perspectivas. Então, a gente tomou como base esses ODS para fazer as nossas atividades extensionistas aqui, tá? Então, tem que compreender de alguma forma, não é compreender de forma integral tudo, mas pegar um daqueles objetivos, tá? Tentar se aprofundar em um, né? Como que eu vou trazer a minha atividade extensionista para um daqueles dos desenvolvimentos sustentáveis, né? Então, isso é de grande importância. E isso que a gente chama, talvez não tenha ficado claro, então eu tenho que repetir aqui para ficar claro para vocês, isso que a gente chama de intervenção, desafio, trabalho prático, é aquilo que vocês vão entregar nessa disciplina, tá? Que é composto por um primeiro formulário, depois uma primeira entrega da semana 4, que é o formulário ali de feedback da, da empresa, comunidade, igreja, escola que vocês estão trabalhando, e depois uma somativa 2 lá na semana 8, que é a segunda entrega. Então, em termos de nota, pessoal, quando a gente fala de intervenção, desafio, trabalho prático, disciplina, é a mesma coisa, tá? E em termos de nota, depois vocês acessam isso aí, porque eu não vou acessar agora, porque a gente tem que otimizar o tempo. Mas se vocês vão ali na parte esquerda da disciplina e acessam ali o sistema de avaliação, vocês vão ver que na semana 4 vocês têm uma entrega que vale 40% e na semana 8 vocês têm uma segunda entrega que vale 60% da nota, tá? E essas entregas têm tudo a ver com os preenchimentos de formulário e feedback que vocês vão dar para a gente aqui nessa intervenção, nesse desafio, trabalho prático da disciplina de vocês, tá beleza? Então, esse é o resumão que eu queria passar para vocês hoje e
digamos assim, um segundo momento agora desse nosso encontro é falar um pouco sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Essas 17 metas da ONU, esses 17 ODS, e tentar comentar aqui e já trazendo que muitos estudantes trouxeram já trabalhos bem legais e como que a gente pode trabalhar isso na atividade de extensão de vocês, né? Nessa intervenção extensionista aqui, particularmente na disciplina de ética. Importante falar uma coisa que talvez vocês tenham notado, como a disciplina de ética trata de temas muito sensíveis, às vezes a gente pode se deparar com alguma questão de assédio moral, assédio dos diversos tipos, de forma mais até de uma certa gravidade da situação. A nossa disciplina aqui de ética e a nossa atividade extensionista é totalmente teórica e vocês não têm que entregar nenhum produto, nenhum curso, nenhuma palestra, nada para a empresa ou para a escola ou para a instituição que vocês vão visitar, tá, pessoal? Vocês vão visitar uma instituição, vão observar como que vocês podem trabalhar com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, vão trabalhar o diálogo, vão trabalhar a igualdade de gênero, vão trabalhar a erradicação da pobreza, vão trabalhar a agricultura sustentável. Por exemplo, uma estudante mandou uma ideia muito interessante que ela trabalha com uma horta comunitária dentro da escola que ela trabalha, que ela interage, e uma dessas ela podia fazer um trabalho com essa horta e o objetivo esse mesmo que está aberto aqui na tela, né? Por exemplo, erradicação da pobreza ou erradicação da fome, tá aí, tá feito já o trabalho, já tem a horta, já tem a comunidade, já tem a participação, é isso, tá, pessoal? Não é vocês fazerem alguma coisa dentro da empresa, fazer treinamento na empresa, na escola, na instituição, é simplesmente andar pela instituição, observar, dialogar com as pessoas, né? E trazer isso para a gente aqui. O único produto que vocês vão ter que entregar é os formulários e os feedbacks que vocês vão entregar somente aqui para o professor Juliano e para o professor Josimar. Vocês não vão entregar nada, digamos assim, em termos práticos na empresa, escola que vocês estão, tá? A não ser os formulários de preenchimento, tá, pessoal? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, porque pode ser que vocês tenham outra disciplina extensionista que tenha algum tipo de interação maior do que a nossa, tá? Mas a nossa aqui, por ser um tipo de trazer várias questões muito sensíveis, a gente não quer expor ninguém, não quer que vocês sejam expostos a nada, entendeu? Então, a nossa aqui participação é extremamente teórica, de observação, de diálogo e de construção do trabalho, mas aqui do nosso ambiente virtual, dentro da PUC-PR, tá, pessoal? Então, é isso que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Claro, vocês vão lá, vão interagir, vão conversar com pessoas, vão ver, vão escutar, vão pensar na proposta de vocês, mas sem entregar nada para a empresa, sem fazer treinamento. Tem muita gente perguntando: professor, posso fazer uma série de palestras dentro da escola, da igreja? Vocês vão ter que conversar com as pessoas, né? Dialogar, observar, mas ninguém aqui está pedindo que vocês vão entregar alguma coisa para a empresa. Pelo contrário, tá, pessoal? Estou pedindo que vocês não façam nada disso, porque não é o objetivo dessa disciplina, tá? Então, aqui passando rapidamente, já trocando algumas ideias de como vocês podem fazer, a minha percepção, eu estava até conversando com a professora Kátia, que é coordenadora do EAD e das ciências humanas aqui da PUC-PR, a minha percepção também, dentro da minha, não sei se é do professor Josimaber também, acho que a grande maioria dos nossos estudantes aqui é um pessoal que vem da pedagogia ou de letras, né? Então tem muita gente perguntando se pode interagir ou fazer esse trabalho dentro de escolas. Pode fazer, sem problema nenhum, tá? Inclusive, tem muitos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, esse aqui, erradicação da pobreza. Tem muita escola particular, e também escola pública, né, mas em especial aqui particular, que tem muito sistema de bolsa, né, de inserção das pessoas de baixa renda, que não poderiam pagar uma escola particular, por exemplo. Tá aí, erradicação da pobreza, observar como isso funciona nessa escola, o que você poderia sugerir, né, o que se podia estabelecer de diálogo. É uma questão importante, um ODS importante, né?
essa de fome zero e agricultura sustentável, o projeto da horta que eu comentei lá, por exemplo, cabe aqui, né? Fome zero e agricultura sustentável. Então dá para ser trabalhado isso também, né? Bem-estar e saúde, bem-estar é também algo que tem várias perspectivas éticas que podem ser trabalhadas, né? Hábitos saudáveis dentro da empresa que vocês podem dialogar, podem trazer, podem fomentar. Então, é uma ODS também de grande interação, né? Educação de qualidade, nossa, né? Não tem nem que discutir, totalmente enquadrado na ODS e nas questões éticas. Igualdade de gênero, outra coisa, né? Empresas, instituições, comunidades que apresentam essa possibilidade, né, de igualdade, que trabalham pela igualdade de gênero, isso é algo muito legal que dá para trabalhar, dá para trazer muita coisa positiva disso aí também, né? E, né, passando aqui rapidamente, né, água potável, saneamento, energia acessível e limpa, né? É, trabalho decente e crescimento econômico, outra coisa que dá para trabalhar muito através da ética e dos sistemas éticos que a gente vai estudar aqui ainda, né? Indústria, inovação e infraestrutura, é a ODS 9, a ODS 10, redução das desigualdades, né? Como eu comentei, né? É, dá para trabalhar muito, né? Principalmente quem for trabalhar dentro de escolas, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Tem um exemplo de uma estudante que me trouxe que eu achei muito legal, Josimar e galera que está aí do outro lado, que é um bairro, né, uma comunidade que fez também um espaço de integração com os pets, né, uma área mais cuidada da rua, assim, para caminhada com o pet para trazer as crianças, né? Um espaço que todo mundo ali que era um entulhado de lixo ali, o pessoal se reuniu, organizou. Isso aí é um tipo de interação com a comunidade que é muito legal também, né? Como que ele poderia dialogar com a comunidade para manter aquilo ali, um diálogo com a prefeitura, né? Dessa cidade. Então, um tipo de projeto muito legal, um tipo de interação muito legal. Consumo e produção responsáveis é o ODS 12, ação contra a mudança global do clima, ODS 13, a 14 é a vida na água, vida terrestre a 15, paz, justiça e instituições eficazes, nossa, né? A questão da justiça nas instituições, outra coisa muito interessante também. E, finalmente, parceria e meios de implementação, é, também uma ODS interessante que vocês podem trabalhar, tá? Eu trouxe aqui, eu já falei muito, queria que vocês falassem mais, mas é só para dar uma ideia de quem ainda está em dúvida de como pode trabalhar, como pode interagir. Então, pessoal, são alguns exemplos que a gente vai trazer aqui no decorrer das semanas, mas são ideias aí e formas que vocês podem trabalhar, tá, pessoal? Então agora vamos abrir para quem quiser dialogar, conversar. Josimar, se quiser ter uma ideia também, falar alguma coisinha, está aberto aí para você também. Tá bom, professor Juliano, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque acho que é um estudante seu aí, o João, perguntou. Ah, Se tem que atender a todos os objetivos de todas as ODS ou escolhe-se uma não, não. ODS só? Não, contrário é isso aí, João. Só escolhe uma ODS. Você pode às vezes comentar, olha, talvez aqui seria o caso de tratar a ODS 7 e 3 ou a 7 e a 8. Mas a ideia é que vocês peguem uma, tá? E uma já é muita coisa, tá, pessoal? Peguem uma e trabalhem de uma forma legal. Acho que isso que é mais importante, que vocês pegarem um monte e ser superficial. É melhor você pegar uma e trabalhar de forma trabalhar de forma mais sistemática, assim, eu acho que é melhor, tá, João? Eu vi que tem, nossa, muita interação aí no chat, mas Eu anotei algumas aqui, professor, se eu puder fazer se aqui, quiser ir falando, Josimar, se e eu daí eu conseguir já anotar. peço para. Professor Eu peço Juliano, para. uma pergunta do pessoal aí, se na visita é preciso ter uma carga horária específica em cada visita na empresa. Vamos lá. Não, não, não precisa, né? Tá certo. Desde que você cumpra, né, a visita, troque uma ideia, não tem uma carga horária, não é um estágio, tá, pessoal? A disciplina tem uma carga horária, né? Mas a interação de vocês, não tem.
Peço só que vocês tenham bom senso, né, de não incomodar a instituição que vocês estão indo, né, fazer o que tem que fazer, observar o que tem que observar, né, mas é diferente do estágio que você tem que cumprir lá tantas horas, não, você tem que cumprir as visitas, né, na instituição, mas um horário não tem. Só, Josimar, antes de você passar para outra, daí vamos combinar que quem está levantando a mão aqui, que eu vejo que tem 4 estudantes que levantaram, daí vamos abrir para quem está levantando a mão, que eu acho que o pessoal quer falar, tá? Ah, Mas tá pode bom, então. terminar de fazer a leitura aí. Então, Tranquilo. deixa eu só aproveitar que talvez algumas perguntas do pessoal que levantou a mão, professor Juliano, eles já tenham Pois feito não. aqui. Uma delas é que tem uma estudante que falou que não está acessando o painel ali da formação obrigatória, tá bom? Para quem provavelmente, se tiver algum problema, não consegue acessar a formação obrigatória que fica ali no painel à esquerda, aí manda uma mensagem no Fale com a gente que a gente encaminha para o Isso, departamento correto, tá bom? isso, Outra exatamente. perguntinha aí que às vezes surge para mim é se a atividade é em grupo ou é individual. Sempre individual. Na nossa disciplina, todas as atividades são individuais, né? Isso. E outra perguntinha que surgiu também, né, nas mensagens aí é se pode fazer a atividade na mesma organização ou empresa que você tenha feito uma outra atividade extensionista. Pode fazer também, não tem problema, desde que você faça a nossa atividade ética, né? Tem que se enquadrar lá em um dos objetivos ali da ODS que o professor Juliano falou. Então é só isso aí, professor, tá bom? Tá contigo de novo aí. Beleza, então eu vou chamando aqui pela ordem que está aparecendo aqui. Me desculpe se não foi essa a ordem do levantamento de mão, tá? Mas então, a Lilian, #2, quiser falar, Lilian, a palavra é tua, Lilian. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se Boa nós noite. precisamos cumprir aquela carga horária que está estipulada dentro do tema para a gente seguir dentro da ODS. Não, como eu comentei com o professor Josimar, ele não tem uma carga horária assim específica, Lilian. Tem as visitas que você tem que fazer na instituição, tá? A carga horária é a carga horária da disciplina que depois vai contar. Mas você ter que marcar no relógio, ou vou ficar 2 horas hoje lá, e daí tem que ficar mais 3 aqui. Não tem isso. Tem a questão das visitas, tá? Mas não tem uma carga horária formal, assim, que vocês têm que cumprir nos locais, tá Que bom? nem eu vou fazer no meu local de trabalho, dentro do meu horário de trabalho. Isso não teria mesmo conflito de interesse, que eu perdi a resposta do professor ali. Olha, o ideal é que você fizesse fora do teu horário de trabalho, porque, não sei, talvez não seja bem visto na tua empresa, né? Uma coisa, né? Talvez você possa maquinar tudo, bolar tudo que você quer fazer, mas eu acho que eu não indicaria você fazer no teu horário de trabalho porque pode ter algum problema, assim, às vezes algum colega, alguma coisa lá, tá matando trabalho, tá fazendo não sei o que, entendeu, Lilian? Mas nesse sentido, mas pela gente, a gente não vai saber se você tá no horário de trabalho ou não, né? Aqui pela nossa parte não é indiferente, é mais para você evitar qualquer tipo de problema que você possa ter, tá bom? Obrigada. De nada, Lilian. Lúcia, se quiser perguntar, tá na sequência aqui. Sim, boa noite, professor. Boa É, noite. eu estava lendo o material essa semana e sugere lá a ODS 358 1316. E eu estava vendo hoje que aí você mostrou que pode escolher Uhum. entre uma das 17? Não Isso, sei. escolha uma entre todas, porque já vai dar bastante trabalho, sabe? A gente às Uhum. vezes acaba querendo ampliar muito e acaba querendo falar de tudo, mas Então, não fala nada, sabe? Então pegue uma assim e tente descrever bem, tá? Como que você pode fazer a sugestão, como que a empresa lida com isso, ou a escola, a instituição, né? Vamos pensar a erradicação da pobreza, né? A escola que eu trabalho, que eu visito, tem um programa legal de bolsa de estudo, por exemplo, né? Eles pegam pessoas da comunidade carente e dão toda uma atenção. Então tenta esmiuçar isso, sabe? Que eu acho que isso que é o legal. Não tentar trazer muita coisa, mas pegar, assim, aquilo que se for pegar e aí fazer com uma lupa, sabe? Aí eu acho legal. Tá? É melhor do que você pegar um monte de coisa e tentar somente por demonstrar, tá, Lúcia? não, sim, eu entendi. Só que a minha dúvida era porque tinha sido sugerido 5 DS só, né? Então nós
eu posso, se eu não me encaixar no que eu escolhi dentro dessas 5 que foi sugerida ali, eu posso então escolher outra, Claro, pode escolher, né? fica à vontade de Sim. escolher a que você Ah, quiser, tá bom? tranquilo então. Tranquilo, professor. Então tá. Tá bom, que bom, legal. Obrigado, viu? Era isso. Valeu. Bruna Santiago, se quiser trocar uma ideia, tá? A palavra é tua. Boa noite, professores. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu tenho duas dúvidas. Como que a gente consegue aplicar isso? Por exemplo, assim, o senhor falou que não precisa de palestra, não precisa de slide. Eu tava pensando no seguinte: chegar num Hum, lugar, eu pensei que ia ter que dar uma palestra, juntar um pessoal, sentar, explicar sobre o conteúdo. E eu percebi que não é isso. Então, eu tô com dúvida. E a minha outra dúvida é em questão que eu quero fazer no meu trabalho. Como que eu posso uhum, aplicar isso na área da saúde? Porque eu trabalho numa radioclínica. Então, uhum. eu tenho medo de ser invasiva, só que ao mesmo tempo eu também não Sim. entendi como que eu vou trabalhar isso dentro de uma empresa ou em qualquer outra instituição. Tipo, se não tem que Uhum. fazer ela palestra ou coisa do tipo, como que vai ser trabalhado isso dentro da instituição? Então, Bruna, exatamente por essas questões que você colocou, que a gente aqui, entre os professores e a coordenação, a gente falou, não, na disciplina de ética vamos fazer uma coisa de observação e de proposição, né? Então, claro, pode ter uma atividade extensionista que a entrega dessa atividade é, por exemplo, se dar um curso numa comunidade carente, por exemplo, tá? Não estou dizendo que vai ser isso, mas poderia ser. Mas na nossa aqui a gente preferiu, por tratar de questões que são questões caras a muitas pessoas, empresas, locais, a gente pensou assim, não, vamos fazer só uma coisa eminentemente teórica, de observação, e como que você vai fazer isso, Bruno? Por exemplo, na tua clínica, você vê que tem, por exemplo, um programa legal de tratamento humanizado para as pessoas, né? Tem todo um acolhimento de quem chega, de pegar as informações e tudo mais. Por exemplo, se você observasse isso na clínica, na empresa que você trabalha, e esmiuçasse isso. Olha, é assim que funciona esse acolhimento humanizado. Talvez a gente pudesse aprimorar em tal sentido, talvez a gente pudesse explorar um pouco mais isso aqui, entendeu? Então é isso que a gente quer de vocês, tá? Que você pegue uma ideia que já existe na empresa ou uma ideia que você tenha e dialogasse como se você fosse a empresa ou como se você fosse uma pessoa envolvida no projeto e fazendo isso. Mas isso você vai entregar aqui somente para a gente observar, tá? Você não, exatamente para você não ter que para entregar uma coisa que você vai entregar para o teu chefe, para o teu colega de trabalho, para não ter esse conflito de interesses. Tá vendo? É exatamente por isso. Então você pegar uma coisa que tenha legal nessa empresa, nessa instituição, e o que pode melhorar, o que é legal, entendeu? Sempre numa atividade propositiva, de diálogo, tá? Então é nesse Entendi. sentido, tá, Bruna? Como que eu posso chegar para o meu chefe, né, para a pessoa da instituição e falar sobre o trabalho? Como que eu posso abordar ele, para ele estar ciente do que eu vou estar analisando? Então você vai falar assim, olha, lá onde eu estudo, né, na PUC Paraná, a gente, em todo o Brasil agora, existe uma atividade que é chamada atividade extensionista e ela trabalha com os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né. Eu gostaria de observar, verificar se seria possível aqui dentro da instituição que você vai estar se articulando, se eu podia observar se aqui né, tem alguma atividade que pode se conectar com essa ODS, que pode ser aprimorada através das ODS. Eu acho que é nesse sentido que você tem que chegar, tá, Bruno? Acho que é a melhor forma. Sempre no diálogo acadêmico, de observação, de proposição, né? Eu acho que é nesse sentido que se deve chegar, tá, Bruno? Perfeito, então, muito obrigado, viu? E, inclusive, para você, Bruno, e para outras pessoas, a gente tem aquele formulário de apresentação, que é uma apresentação bem formal, né, da atividade que vocês vão estar fazendo. Então, eu acho que é por aí que vocês devem chegar. E se vocês precisar, você, Bruno, ou qualquer um aqui que está vendo a gravação, de uma intermediação nossa, manda para mim, ó, professor, o meu chefe, meu colega, a instituição que eu vou, a escola, é, né, tá com tal dúvida e tal, manda o e-mail dele, eu mando o e-mail para ele, né? A gente manda aqui uma formalização, tá? E sempre no sentido acadêmico, não tem problema algum, tá? Podem contar com a gente também nesse sentido. Acho que agora quem está na sequência aqui é a Caroline Lins. Diga, Caroline. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
Então, eu sou aquela aluna da pracinha e estou com algumas dúvidas que eu acredito que outros alunos aqui que também fizeram extensionista anterior, no módulo anterior com a Fernanda, podem estar Aham. tendo. Foi Uhum. uma disciplina que demandou muito da gente por ser a primeira e por ser Aham. uma extensionista, tinha muita coisa nova, enfim. Uhum. Estou com dúvidas com relação às fotos. Tá. Temos que estar presentes na foto, tem que ser selfie, a gente tem que comprovar que estava no lugar. Essa é uma Uhum. questão. Outra questão é com Tá. relação aos templates que você postou. A gente tem a ficha de frequência, tudo bem, essa é tranquila, né? As Uhum. 3 visitas, enfim. Temos a Uhum. avaliação. Essa avaliação, que é a visita em campo, uma coisa assim, eu não lembro bem o nome do template, mas ela não fez sentido, porque a gente tem que analisar se o que a gente supostamente aplicaria na comunidade Uhum. é aprovado ou tem que ser feita alguma mudança. Ela não encaixou, já que a gente não vai de fato aplicar nada. Sim. Então eu Essa, fiquei com dúvida sobre isso. essa questão do template a gente também está adaptando. A gente até teve vários estudantes e estudantes que estavam perguntando, professor, eu queria assinar já. A gente vai adaptar algumas coisas ali no texto daquele template, porque realmente parece que porque tem diferenças de uma disciplina extensionista que você vai fazer alguma coisa mesmo, como é que vocês fizeram na anterior, né? Sim, E agora extensionista que a gente vai ficar mais no ambiente teórico. Então tem diferença, a gente vai adaptar algumas coisas ainda nesse template e vai mudar um pouco, tá, Caroline? Vai certo. E a mudar mesma. mais nesse sentido, então, de você pensar o que você observou lá na empresa e o que você está propondo e um feedback da parte da instituição muito mais objetivo, assim, tá? Para não ter para a gente não pecar nesse sentido de algum mal entendido, alguma coisa, porque são questões claras. A gente está lidando com a ética, Sim, que é uma área da filosofia que pensa exatamente essas grandes questões da humanidade, né? Questões às vezes que levam, né, a questão da existência humana mesmo. Então, sim, é um pouco diferente, então a gente está adaptando esse template. Para eu não perder o fio da meada que você perguntou, tem essas questões dentro de escola, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado também com essa questão de foto e com quem se vai tirar foto e tudo mais. Então, se eu tivesse te respondendo de maneira bem objetiva, tire as fotos da maneira mais objetiva, observadora e acadêmica possível, tá? Ou certo. seja, talvez que apareça só você, que seja permitido aquele local que você vai tirar foto do ambiente, tá? Então, tudo sempre na cordialidade, no diálogo, né? Para essas questões das fotos. Mas você me pegou assim, eu estou falando de questões de fazer atividade extensionista em escola, porque hoje eu li sobre isso, tá, Caroline? Mas eu vou te Sim, pedir mais um tempo para resgatar essa informação de qualquer outro tipo de ambiente, e eu prometo que eu mando mensagem e aviso para vocês ainda dentro dessa semana, tá? joia. E na mesma linha do template da avaliação, o template do feedback. Porque o feedback também, Uhum. né? Como é que Que a gente vai as pedir um palavras dão a feedback? entender que tem que ter uma entrega de um produto, alguma coisa. A gente está remodelando isso aí, tá bom, Caroline? Sim, joia. Tranquilo. A gente já Perfeito. identificou. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Acho que a Célia, não sei se já perguntou. Célia? Só pedir um favor, Célia, antes de você falar, quem levantou a mão e já falou, abaixa aqui, senão eu me perco aqui, porque é muita gente, tá? Então, quem já levantou a mão e já falou, desabaixe a mão, faz favor. Valeu, Célia, pode perguntar. Oi, professor. Oi. Professor, é o seguinte, a nossa turma de pedagogia, que entrou agora em outono, claro, a gente teve várias dúvidas, Sim. e uma delas seria porque foi colocado lá que seriam 5 ODS que a gente teria que trabalhar. E daí limitou um pouco o nosso trabalho. Então a gente ficou tentando trabalhar naquelas. Eu trabalho Uhum. há 18 anos na Coab, né, que é uma Uhum. empresa, né, de habitação de Curitiba, e Sim. eu escolhi saúde e bem-estar, mas eu tive que fazer um protocolo para pedir permissão, né? Eu entrei com o protocolo hoje, eu não sei se vai ser aprovado, porque quando você Uhum. fala de saúde e bem-estar de trabalhadores, às vezes as empresas públicas não aceitam muito bem.
São E questões muito sensíveis, às vezes, né? exatamente, porque às vezes o mobiliário não é legal, não tem um aporte, é uma empresa grande, Uhum, quase 300 funcionários, não tem um aporte assim psicológico, não tem. Mas dentro da erradicação da pobreza e outras ODS, ela é extremamente eficaz, né? E eu trabalho há muito uhum. tempo. Eu gostaria de fazer no trabalho, porque realmente eu tenho uma filha pequena, não posso sair à noite para fazer em outro lugar, né? Não, E até claro. não. Otimize tudo isso aí, claro, com certeza. Então, daí eu pensei em fazer nessa, se eles não aceitarem, fazer na erradicação da pobreza, que a gente já tem projetos que são bem elaborados e tem a questão ética totalmente. E então eu queria saber se tem essa abertura para as outras ODS. Tem sim, Bem, pode sim. bem E, como e- no mesmo prédio, a gente tem outras secretarias, como a do Direitos Raciais, que fala também sobre a igualdade de gênero e outras coisas. aham. Então, seria mais ou menos isso. A minha questão era essa. Nossa, o que está falando agora? O nenê essa hora. Então seria isso. Se eu posso mudar daí, se eles não aceitarem, ou fazer de outra forma. E outra questão é a entrega dessa documentação, ela é feita através do AVA, né? Sim, é isso aí. Então, Célia, Mas respondendo vocês a vão primeira, reformular o feedback, alguma coisa? É isso que eu entendi. vamos reformular essas palavras assim que podem trazer esse detalhe de que tem alguma entrega, algum produto para a empresa, tá? Ou para a instituição. A gente vai reformular isso aí, a gente já É está que a reescrevendo. gente até questionou assim, se a gente fosse fazer da forma que foi apresentado, a gente ia presa. Sim. Também não, não queremos ninguém preso aqui, Foi pelo amor de Deus. assédio moral, caixa 2, alguma coisa assim. Então, isso Não, foi uma sim. coisa que pegou, Exatamente, provavelmente, muito. Então, exatamente por isso que a então gente, a gente reformulou isso. essa seria a minha questão. Então, se a gente tem essa abertura e se a questão dos prazos vão ser cumpridos certinhos, se vocês vão avisar quando a gente tem que entregar cada documento. Eu já imprimi todos os documentos, fiz um protocolo e entreguei. Eu acho que vai ser ofensivo aquele protocolo, né? Uma empresa pública vai negar, eu acredito. Bom, então fazemos assim, ó. Você pode sim utilizar qualquer uma das 17 UDSs ali, tá? Inclusive essa saúde e bem-estar, ou qualquer uma que você ache legal. E você vai, assim como eu disse para os outros estudantes ali, observar o que é de propositivo que a Coapar, por exemplo, está fazendo, né? E encaixar Coab. isso, né? Coab, perdão, não é Coapar. Tudo bem, eu já trabalhei na Coapar Mas também. é parecido. E identificar coisas ninguém está querendo aqui e nunca foi Exato. ideia da disciplina trazer qualquer conflito ou qualquer coisa, mas sim identificar os problemas, os conflitos que a ética pode ajudar a resolver, mas não entrar no conflito de ninguém também, entendeu? A gente não quer entrar em conflito de nenhuma empresa, mas a gente só quer observar e aplicar, mas dentro aqui do nosso ambiente teórico. Então é isso, tá? Fazer isso e os prazos assim eles continuam assim de forma a princípio prazo de entrega de nota a gente está falando, tá? Que é o que pega mais. É o prazo lá da semana 4 e da semana 6. Mas esse todo por causa dos templates, não vai interferir em prazo, porque ainda vocês não têm entrega para fazer no AVA, tá? Essas entregas começam a partir da semana 4. Então, tudo vai ser já remodelado assim, já de hoje para amanhã e para depois da manhã, tá? Então, não vai impactar na entrega de vocês isso aí, tá bom? Tá ok. Valeu, Célia. Ok, Raíssa, quer obrigada, falar alguma professor. coisa? De nada, Célia. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, Raíssa. Então, eu até mandei aquela ideia, né? Mandei a ideia que eu tive. Eu trabalho em uma clínica de segurança de trabalho, né? E nessa clínica, obviamente, a gente trata com outras empresas, a gente
os técnicos de segurança de trabalho aconselham as empresas de adaptarem algumas coisas para os funcionários, para a segurança dos colaboradores. Uhum. E uma coisa que não, pelo menos na empresa que eu trabalho não tem, que a gente sempre indica para as outras empresas, é o laboral, a pausa laboral, né? Para os funcionários. Uhum. A gente trabalha o dia inteiro sentado na frente do computador e a gente não tem essa pausa que é importante. Lembrei agora do teu falha. Ah, sim. Então, aí eu queria. É o seguinte, a gente já conversou entre a gente, eu passei já para minha gestora isso, o trabalho. Ela achou melhor eu fazer realmente no meu local de trabalho. Ela Tá. achou melhor, achou que a ideia é boa também e que daí eu posso apresentar para os meus outros colegas também a ideia, né? Porque a gente já tinha discutido, mas não foi levado tão para frente. Aí, Uhum. essa tinha sido a ideia, e eu queria também saber a questão das fotos. Eu posso tirar foto do ambiente de trabalho, não tem que ser fazendo laboral, por exemplo, não tem que ser dessa forma, né? Não. É só uma foto, né, que comprove lá que você fez isso, teve essa ideia, que tem esse hábito, que tem esse tipo de coisa na empresa que você trabalha, sabe? É mais nesse sentido para fazer um registro. Mas eu Hum, vou. Isso já te digo que é isso, tá? Não é nada muito. É mais para ter uma comprovação. Mas eu prometo para vocês que eu vou ver essa questão das fotos, que é ipsis literis, tá? E vou postar no aviso para vocês. Eu acho que também o Josimaber vai dar uma pesquisada nisso aí, porque eu acho que é uma. Quando eu li, não imaginei que teria tanta dúvida nesse sentido, mas agora vocês falando, realmente tem muita sim, questão, às vezes, que é que é sensível, né, dentro das empresas de algo que se pode tirar foto ou não, né? Então eu vou rever isso aí, mas a ideia aqui das fotos dentro aqui do AVA e do trabalho de vocês é mais para comprovar mesmo, né, que a atividade aconteceu, que o hábito existe nesse sentido, tá, Raíssa? ah, sim, entendi. Aí, no caso, eu tive a ideia também, porque lá tem os técnicos de segurança do trabalho. Eu posso usar alguns Uhum. termos técnicos nessa questão? Termo técnico se diz na descrição aqui da, da, Do da laboral, a relação com as descrição. ODS e tudo mais? Isso. No caso, Claro. seria sobre saúde e bem-estar, né? Aham, saúde e Aí, bem-estar. isso. Aí seria tipo pegar uns termos técnicos com esses técnicos que trabalham na segurança do trabalho, referente ao porquê o laboral é tão importante para o funcionário dentro da empresa, porque é importante implementar com os termos técnicos. Claro, não, aí tudo pode, tranquilo, sem sombra de dúvida. Nada impede o diálogo de vocês dentro das instituições, das empresas, a troca de ideias, sem problema. Inclusive, pode pegar todo esse arcabouço mais técnico e tal, não tem problema, pode mandar, Raíssa. Perfeito, então. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. A Madeline tá na sequência aqui. Madeline, desculpa. Boa noite, Madeline, professor. tudo bem? Então, Boa por noite. exemplo, se eu for realizar atividade no meu bairro tem CRAS. Aí se eu for realizar atividade no CRAS, que eu sei que eles sempre fazem projetos assim, de cursos de Uhum. graça, assim, sabe? Aham. Daí se eu for realizar se eu for utilizar o DS4, aí propõe os objetivos, né? Aí propõe uma Uhum. resolução. Que tipo de resolução assim eu posso dar? Porque se eu for usar o. Por exemplo, a CRAS do meu bairro, ela trabalha com cursos, sei lá, vou pirar aqui, tá? Uhum, Mas ela abriu um curso de programação para o primeiro emprego de adolescentes ou sei lá, de pessoas em idade escolar e iniciando a idade de trabalho, por exemplo, né? Eles fazem um curso aí. uhum, Você descreve essa atividade, descreve por que essa atividade é boa, descreve uma melhoria que essa atividade poderia ter, descreve como ela se encaixa, às vezes, como ela pode se encaixar, como que ela conversa com essa ODS, entendeu? É nesse sentido. Então fala assim, ó, eu moro na comunidade tal, no meu bairro tem essa CRAS, e eu visitei, identifiquei que eles têm esse trabalho aqui, que eles fazem cursos gratuitos sobre isso, e isso está conectado com a ODS tal, e vai explorando nesse sentido. Acho que é uma uhum. ótima ideia e uma grande possibilidade de trabalho, se for possível fazer, né? Uhum.
Só mais uma dúvida que eu tenho. A ficha da atividade tem que ser entregue nessa semana ou pode ser entregue na semana 4, 3? A ficha se diz do contato com a empresa, né? Porque a E, da não, atividade a gente está longe de fazer, né? a ficha era uma que tinha para entregar essa semana. Não, o que a gente tem essa semana para entregar é o fórum, né, que está aberto ali na semana 2, e ali descrever, né, a ideia que vocês tiveram, o contato de empresa que vocês tiveram, né? Ainda não é um formulário, é preencher o fórum que está ali, mas é uma troca de ideias ainda, tá? Não é nada de postagem de arquivos ainda, tá bom? Uhum. Ah, sim, era só essas minhas dúvidas mesmo. Obrigada. Tá bom, valeu. Próxima, pode ser a Pamela de Jesus já falou ou eu tô pirando aqui? Já falou? Tá. Deixa eu ver aqui quem que falta. Juliana Gouveia, já falou? Não, Juliana não falou. Pode falar, Juliana. Me achará. Juliana talvez não tá mais aí, não sei. Então, Letícia. Oi, boa noite, professor. Boa Então, eu tenho noite. uma dúvida. Diga lá. Aliás, no colégio, como vai ser apenas uma conversa, por exemplo, eu vou chegar e vou conversar com a pedagoga e diretora, né? Uhum. Vai ser apenas com elas, daí não vai ter que chamar mais alguém, enfim. Tudo depende do que você vai observar lá, da atividade que você vai descrever, né? Tudo depende. Às vezes o primeiro contato é com uma pedagoga, uma diretora, mas você, sei lá, se depara com um trabalho importante que o pessoal da limpeza da escola faz, entendeu? De conscientização com alunos, todo mundo guardar as coisas, todo mundo recolher o lixo, por exemplo. Então, não sei, vai muito do contato humano que você vai ter na instituição, tá? Mas claro, eu entendo você, né, e quem vai no ambiente de escola, geralmente é pedagogo ou diretor que se fala, mas não necessariamente, tá, Letícia? Pode ser outras pessoas também que estão envolvidas na escola. Sim, sim. Então, no caso, se eu chegar lá e apenas tiver uma pedagoga, eu posso falar apenas com ela ou Pode. Sim, sem você pode problema falar nenhum? apenas com ela, mas você vai descrever alguma coisa interessante que ocorre na escola como um todo, né? Mas se Sim, for sim. a única pessoa que você vai ter contato, não tem problema, tá? Não tem problema. Então tá bom. Ótimo, obrigado, professor. Valeu, de nada. Tchau, tchau. Então a Letícia já falou, deixa eu abaixar a mão dela aqui. A Camila Queiroz. Boa noite. Boa noite. O Ivan já te deu a palavra também, tá, Ivan? Deixa a Camila falar só primeiro. Eu estava querendo fazer essa atividade no meu condomínio. No caso, quem assinaria os documentos lá e tudo mais seria Só não vai arranjar treta em condomínio, hein? Pelo amor de Deus. E todo dia tem uma briga no grupo do condomínio aqui. Nossa, é Imagina. pura diversão. Mas quem assina, acho que seria o síndico, né? Acho que basicamente isso. Ou alguém que seja o subsíndico, o conselho, não sei. Mas acho que seria isso. Obrigada. É isso só? Só isso. Era só essa a minha dúvida. Valeu, então. Então não brigue com o síndico, pelo menos, né? Pelo menos para ele assinar. É verdade. Mas pode fazer. Inclusive tem bastante gente escrevendo sobre projetos em condomínio. Eu acho bem válido, eu acho legal. Que você tenha um bom trabalho aí, Camila. Obrigada. Valeu. Ivan, se quiser falar, Ivan. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, tô ouvindo sim. Diga Perfeito. Então, eu vi a aluna ali comentando sobre o Tecossegurança e na empresa dela, ações, né, que é feito lá de saúde e bem-estar. No meu caso, eu sou Tecossegurança de uma empresa, né, uma empresa multinacional, por sinal. As ações que são feitas lá, né, no caso, quem que vai assinar ou vai dialogar com, no caso, se é eu que faço a ação na minha empresa? Você pode talvez dialogar com um colega de trabalho ou alguém que ajuda nesse processo,
ou não sei, deve ter algum superior que possa, às vezes não tá ligado a essa atividade, mas que possa falar pela empresa. É nesse sentido, tá, Ivan? Mesmo por mais que você seja uma parte constituinte do trabalho, é legal descrever, né? Como ela se conecta com a ODS e tudo mais. Então, acho que é nesse sentido. Talvez algum colega de trabalho ou um supervisor, alguma coisa assim, tá? Entendi. Mesmo as ações efetivas na empresa sendo eu que aplico, eu posso fazer então, né? E no caso, o meu supervisor, no caso, quando vocês forem conversar, alguma coisa assim, que pode direcionar isso. Claro, isso com certeza. Porque muitas vezes isso pode ser um exemplo para os outros também que estão aqui observando no vídeo, vão observar depois. Às vezes a pessoa que assina pela empresa não vai ser uma pessoa que você vai ter, às vezes, contato ou diálogo naquele dado projeto, né? Às vezes, por exemplo, tem muita gente aqui de escola, às vezes a diretora da escola vai assinar, mas você vai ter contato com a professora, com o pedagogo, ou com o pessoal, enfim, com outras pessoas da escola. Então, às vezes é só a assinatura é só mais, né, da pessoa responsável ali, né? Mas também vai acontecer da assinatura ser o responsável também por dar, né, a troca de ideias e tudo mais, mas sem problemas, pode fazer, Ivan. Perfeito, obrigado. Valeu. Então, o Ivan já falou, deixa eu baixar a mão aqui. A Camila também já falou. Deixa eu baixar a mão. Ana Miranda, pode falar, Ana. Oi, professor, boa noite. Boa Então, noite. eu estou com uma dúvida referente, né, a qual ODS eu posso escolher que se adeque, né, no que eu estou pensando. Tá, diga lá. Lá no meu trabalho, né, onde eu trabalho mesmo, muitas pessoas não respeitam a hierarquia um do outro, né? Então, assim, ficam passando um por cima do outro. Então, às vezes também tem muita pressão psicológica também. Então, assim, eu não sei em qual eu posso falar, qual ODS, se dá para colocar esse conflito. Então, Ana, a primeira coisa você tem que isso todo mundo tem que saber, né? A gente está numa empresa, e principalmente quem trabalha nessa empresa e vai fazer o trabalho nessa empresa, tem que ter muito cuidado com as coisas que você vai apresentar, se por mais que você traga um trabalho acadêmico, de ética, você tem que lembrar que às vezes você pode estar falando sobre a tua condição dentro daquela empresa, então tem que ter muito cuidado, tá? Então, a pressão psicológica, ambiente de assédio e tudo mais, e outras coisas, talvez não seja se você sofre isso, se você vê isso com você, talvez não seja legal você, né, e aqui é minha sugestão, né, lidar aqui nesse trabalho. Talvez seja legal você pegar uma coisa que a empresa faz de legal, né, do que a empresa tem de positivo, do que a empresa está disposta a dialogar como coisa interessante nessas ODS e fazer nesse sentido, tá? Porque quando você já vai fazer o trabalho na tua empresa e já vai abordar essas questões, meio que vai ser, bom, né? Eu acho complicado você trabalhar isso, tá, Ana? É que assim, professor, com a minha supervisora, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, eu estava pensando em falar com ela sobre isso, né? E aí eu gostaria de saber se ela mesma pode, porque assim, ela não é gerente de lá, mas ela é minha supervisora, né? Sim. E eu gostaria de saber se ela pode assinar as documentações referente a isso, também, né? Porque a gente tem, querendo ou não, lá é um lugar que a gente pode conversar muito sobre as coisas que acontecem lá mesmo, porque as pessoas estão muito abertas a escutar também. Pode sim, ela pode assinar, ela pode acompanhar, inclusive, né, essa atividade extensionista tal, e dar dialogar com você, mas sempre pense nesse sentido, de uma proposição, de um ambiente saudável de ideias, né, o que a empresa pode trazer, ou a ideia que você vai apresentar. Então, nesse sentido, não no sentido de apontar que a empresa é ruim nisso, é ruim naquilo, questiona muito naquilo, né? Não sei se você me entendeu, né? Para não gerar mesmo, né? Trazer uma coisa propositiva, né? Uma coisa positiva. Sim, seria. O que eu estava pensando dar uma dica de como fazer reunião, ou fazer também. Isso, né? Diálogo, né? Diálogo propositivo. Porque assim,
nós somos divididos em setores, né? E aí talvez um dia juntar um setor e conversar, né? Juntar todos os setores e conversar sobre, né? Sim, Eu estava pensando nisso porque assim pode melhorar o convívio, né, com um setor com o outro também, porque quando está dividido em setores, talvez a gente não tenha tanto contato com outras pessoas, mas com as pessoas do entendi. nosso setor mesmo. Mas aí eu não tenho uma ideia de qual ODS colocar nisso. Pode ser, por exemplo, você pode trabalhar a ODS de igualdade de gênero, por exemplo, né? Você pode trazer isso mais para essa perspectiva. Pode trabalhar, deixa eu pensar, a ODS de. Deixa eu ver aqui, porque é tanto também que de cabeça não. Não, vou fazer melhor, Ana. Você me escreva amanhã, ou quando tiver um tempo no Fale, me dá umas 2, 3 linhas da ideia que você está tendo, que daí eu penso melhor e te respondo lá no Fale, tá bom? Professor, a perfeito. ODS Perfeito. Pode ser? 16. Diga. Professor. A ODS 16. Que se encaixa no que a Ana está falando. Eu acho que ela pode usar. Legal. Dê uma olhadinha lá, Ana, na 16, então. É que assim, professor, eu acho que não é o professor que está com a minha disciplina. Eu acho que é o Mas professor... então, o Josimaber, mas escreva para ele que ele tá na escuta aí também. Né, Josimaber? Eu acho que tá na escuta ainda. Tá cansado de responder o chat de você. Pode mandar. Quando você entra na disciplina e manda no Fale com a gente da disciplina, já cai para mim direto. Quem está com a disciplina do professor Juliano já cai direto para ele. Quem está na minha já cai direto para mim. Fica tranquilo. Tá bom então. Obrigada, professores. Valeu, Ana. Valeu. A Natasha, se quiser falar, Natasha, eu vi que você está faz tempo na fila aí, né? Oi, professor, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma dúvida. Por situações familiares, eu vou ficar uns 2 meses aqui na minha casa. Eu moro na Argentina. Tá. E então eu queria saber se eu poderia fazer isso aqui, ou se precisaria me comunicar com alguma empresa no Brasil. Olha, agora você me pegou e eu vou te falar uma coisa. Teve uma outra estudante hoje que está também numa situação internacional que perguntou isso aí. E eu passei para a nossa coordenadora Kátia para ver se é possível. A princípio ela disse que é possível, mas a gente tem que dar uma. Eu peço, não sei se você é minha aluna ou do Josimaber, mas peço para você me escrever também para a gente verificar isso certinho, tá, Natasha? Tá bom, mas eu acho Você vai que ficar mais 2 meses na Argentina, é isso? Daí já seria já quase o final, né? Na verdade já terminaria o módulo, né? Sim, meu professor, eu acho que é Josimaber. Josimaber. Sim. Então escreve para mim. Viu, Josimaber? Hoje eu tive um exemplo de uma estudante que está trabalhando nesses cruzeiros, sabe? Nesses cruzeiros, e ela perguntou se ela podia usar. Aí eu passei para a Kátia para ver se é possível. A gente vai ter que verificar. Eu acho que não é possível, tá? Eu acho que o MEC não permite isso. Mas a gente vai verificar. Pode ficar tranquilo aí. Manda uma mensagem para mim, senão eu esqueço aqui e não anoto o seu caso aí. Tá bom, mas qualquer coisa. Como é uma ODS das Nações Unidas, será que teria esse impasse? Porque como é algo que é meio que internacional, né? Não, a ODS é internacional, mas quem regulamenta os cursos no Brasil é o MEC, esse que é o problema. Então a gente vai ter que estudar cada caso. Eu vou passar por esse caso, eu vou ficar 3 meses fora do Brasil, só que eu vou para a Inglaterra. Vamos verificar também. Escreva pro teu professor. Não sei quem está falando, a Natasha ainda? Não, né? Não. Quem falou junto com a Natasha, eu não vi quem era estudante, mas... Sem querer, Lilian. Beleza, Lilian. Então, escreva também para o professor para ver essa situação, tá? Já vi que vai ter muita gente, né? Claro, muita gente já vai para o curso EAD, às vezes por essas questões, né? Também de viagem e tudo mais. Mas vamos verificar, tá? Escrevam para o professor de vocês para a gente verificar isso aí, cada caso, para ver como é que funciona. E acho que agora na sequência aqui está a Alice.
Oi, boa noite, todo mundo. É Boa Alice. noite. Alice, perdão, Tô Alice. tranquila. Vamos lá. Tô prestando bastante atenção aqui na extensionista, então, ok, minhas dúvidas. Só que daí, assim, na semana 2, na semana 1 também, a gente tem os materiais conceituais, né? E eu Tá. tô tentando dar um gás também nas semanas. Aí eu tenho aqui as apresentações de estudo da semana, tem vídeo, aula e tal. Mas eu queria saber se esse conteúdo aqui eu devo fazer ele somente acompanhando o extensionista, ou se tipo ele é meio à parte, assim, eles vão se complementar, porque, né, querendo ou não, é informação e conteúdo pra gente poder se basear, mas se ele é um conteúdo à parte pra gente estar estudando, como, por exemplo, o material de marketing que eu tenho, ou de micro. Então, Alice, não, eles vão se complementar porque depois lá na sequência, lá pela semana 5, 6, vocês vão ter que usar esses sistemas éticos que a gente está estudando e todas essas definições, essas palavras, esses conceitos, para dar uma musculatura maior sobre o que vocês vão entregar, tá? Então, Uhum. assim, fazer uma relação entre aquilo que vocês estão fazendo no extensionismo, com a ODS e como que esses sistemas éticos eles ajudam a responder, complementar e tudo mais. Então, eles são necessários também, tá bom? Tá, mas por enquanto, por exemplo, assim, eu tô ainda em Ah, busca do que eu vou fazer da minha extensionista. Eu tô achando também que eu tá. vou fazer no meu trabalho por conta de horário, né? Tipo, imagino que Aham. assim seja a escolha da maioria das pessoas. Mas eu tô meio presa agora, porque eu falo, tipo, meu, não sei se eu já dou andamento em estudar esse material todo, esse conteúdo na semana, ou se eu aguardo eu começar. Eu quero começar já nessa semana, já marquei uma reunião com a minha chefe também. Aham. Mas, assim, por enquanto eu tô empacada, porque eu não sei se eu já posso dando início, ou se eu Não tenho dê que início para ontem, sabe por quê? Porque às vezes até nas próprias leituras que você faz do material, do conteúdo, vai tendo muito insight para aquilo que você vai falar e aquilo que você vai buscar na empresa que você tá? Ah, Então eu acho legal. que é importante fazer isso, sabe? Porque já vai surgindo muita ideia legal, tá? E tá, fechou, professor. E assim, por Tá. exemplo, beleza, identifiquei um problema ético dentro da empresa relacionado a X. Ok. Mas se eu, por exemplo, na minha sugestão, ele tem que ser direcionado a exatamente esses problemas éticos, ou pode ser também uma ação social proposta para a empresa, ou é igual a ideia que me passaram aqui no chat, tipo, da lixeira seletiva, que também são coisas que existem em empresas, né? Tipo, a gente tem que responder Sim. só um, ou tipo, pode falar, ó, beleza, a gente tem esses problemas éticos identificados, mas também uma sugestão é tal, sabe assim? Então, o que eu estou dizendo para todo mundo e reforço é que você não vai ter que sair na empresa procurando problema ético, porque os Ah, problemas não. éticos eles são universais, sabe? Pô, Eles não eles estão estão bem numa empresa, evidentes. Né? né? Então, o que que a gente está falando e o que que é o objetivo aqui? Você encaixar boas práticas da tua empresa com as ODS, tá? Então, Sim. esse é o nosso foco aqui, tá? Uhum. O que que a empresa faz de legal ou que ainda não faz, mas que pode comunicar com as ODS, tá? Então, é isso que você tem que procurar e ir articulando, entendeu? Porque, além de ser uma proposta legal, vai ser muito bem vista por aqueles que você dialogar dentro da empresa, da instituição que vocês forem, tá? Porque é Tipo, não sempre na necessariamente eu proposição, no tenho que. diálogo, Entendi. Tipo, não entendeu? necessariamente eu tenho que, sei lá, resolver o problema de machismo. Não, tipo, na verdade Não, identifico, e né? mesmo porque Uhum. se esses problemas fossem assim amplamente Fácil. resolvíveis em todo instante, o mundo que a gente viveria era um mundo muito mais colorido, né? Muito mais agradável, mas exatamente por serem questões de grande relevância, de grande dificuldade de resolução, é que a gente está aqui pensando muito mais do que fazendo, né? Então é mais nesse sentido de relacionar com as ODS, tá bom? Tá, eu vou aproveitar aqui, ó. Até a Agda acabou aqui no chat, ela Ah, personificou minha pergunta. Então, não é aham. obrigatório citar uma situação conflitante. É isso? Não é obrigatório você citar uma situação particularmente que aconteceu lá. Ah, eu estive na empresa e vi que E o vi. chefe passou e xingou o cara no corredor. Ah, que absurdo. Não, você vai falar assim: olha,
em ambientes propositivos, em ambientes de diálogo, né, a conversa tem um tom informal, a conversa trabalhar a possibilidade de fala, a possibilidade de, entendeu? Você nunca vai particularizar, olha, vi ali o fulano falando, não, você vai tratar sempre de forma teórica, geral, né, universalizada, nesse sentido, tá? Perfeito, então. Muito obrigada. De nada. Deixa eu ver quem tá aqui na sequência. Ó. Pessoal, acho que a gente vai caminhando pro fim, senão a gente vai ficar aqui até 3 da manhã, né, Josimar? Acho que o Rafael estava aqui na fila há bastante tempo. Peço para vocês serem mais objetivos, senão a gente vai. Rafael, se quiser falar. Opa, boa noite. Minha dúvida é Boa o noite, seguinte, Rafael. Diga. é tipo assim, eu posso trabalhar em forma de gravação ou tem que ser só foto mesmo? E tipo, a minha outra dúvida é assim, tipo, eu posso, não querendo ser muito invasivo, entrevistar as pessoas na rua, apresentando a minha ideia e colocando ela apresentando a opinião delas sobre a minha ideia, e a minha terceira dúvida é se eu posso trabalhar com algum profissional por perto para poder me auxiliar, assim. Então, a ideia de toda atividade extensionista, e não só aqui, mas em todo lugar, é lidar com instituições, tá? Por mais que você tenha, por exemplo, uma comunidade no bairro, alguma coisa, tem uma associação de bairro, tem o condomínio, tem o síndico, tem o responsável pela empresa, tem o diretor da escola. Então, toda instituição tem que ter alguém para responder por essa instituição. Então, você não pode simplesmente sair pelo bairro conversando com as pessoas, porque você não vai ter algo de concreto e formalizado para comprovar esse extensionismo, tá, Rafael? Então é como se, sei lá, não dá para dizer que você conversar com o pessoal da padaria e trocar uma ideia com eles que vai ser uma atividade extensionista, porque não vai ser, porque tem toda uma formalidade que você tem que cumprir, tá? Então, essa é respondendo a tua terceira pergunta. Então, não, tem que ser uma instituição, tem que ser uma comunidade, tem que ser uma escola, tem que ser uma empresa, tem que ser uma ONG, tem que ter alguém que responda por aquela comunidade, tá? Uma igreja, tá? Sempre tem alguém que vai poder responder. A segunda questão de sair entrevistando por aí, eu não aconselho, porque a não ser que tenha né, que seja um trabalho mesmo no bairro, ou que seja um trabalho na tua comunidade, entendeu? Mas aí é uma coisa muito mais focada. E já respondo a primeira também. Não, os registros têm que ser aqueles que estão descritos ali, que é foto mesmo. Se você for gravar uma pessoa, já tem toda uma questão de você vai estar utilizando a voz da pessoa, a imagem da pessoa, então não, tá? Tudo aquilo que você vai entregar dentro da disciplina é aquilo que você vai escrever, né? E aquilo que você vai comprovar ali através de foto ou de um vídeo, uma coisa assim, mas sempre, né, tendo o foco do vídeo, né, ou da foto ali, da coisa, é como se fosse uma observação empírica, né, como se estivesse dando uma prova de que realmente você fez isso, nesse sentido, tá? Mas não de coletar dados e que você vai fazer uma entrevista e vai gravar a entrevista e vai mandar, não, nada disso. Tudo que você vai mandar e que vai valer nota e vai estar registrado é aquilo que você vai escrever nos relatórios, tá bom? Ah, tá certo, então. Entendi, obrigado. De nada. Kevin, a palavra é tua. Diga lá, acho que não. O Kevin, acho que não. Pode falar, Kevin. Acho que tá sem áudio ele, né? Eu acho que tá sem áudio. Se quiser escrever no chat, Kevin, ou então depois mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade, tá? O Ivan também já falou. Cristiano, acho que é o último nas minhas contas aqui. Diga lá, Cristiano. Não, Cristiano baixou a mão. Isso, tô aqui, na verdade. Eu baixei para. Não, Tá me ouvindo? diga lá, Cristiano. Pode falar. Beleza. Professor, é o seguinte, eu ainda não tenho certeza absoluta da ODS que eu quero utilizar, mas também estou preocupado em cumprir os prazos lá do fórum, por exemplo, né? Então, Tá. se hoje eu decidir por uma ODS que eu quero usar inicialmente, e na semana que vem eu quero mudar, tem algum problema? Fazer uma ODS Não, diferente não tem daquela que eu problema. pus no fórum? Ah, beleza, era só isso mesmo. Não tem problema. O fórum é mais para o início dos trabalhos mesmo, para a gente começar a focar, né?
Mas se você identificar uma coisa mais legal, uma coisa mais interessante, que vai fomentar melhor trabalho, sem problemas, tá bom? Perfeito, obrigado. Valeu. A Camila acho que já falou, Camila? Ou eu tô... Eu falei aquela hora, mas eu quero falar de novo. Ah, então pode falar, diga. Eu queria saber se é referente, por exemplo, às fotos, documentos, enfim, que a Ah, gente tem que fazer sobre a atividade, né? Se a gente tem que aham. fazer um compilado para entregar no final ou se tudo vai sendo entregue ali conforme as semanas. Não, vai ser entregue conforme as semanas, né? E vai ter a hora certa para enviar isso aí, tá? Então tem que fazer um compilado sim, mas assim, uma, duas, três imagens no máximo que você ache que seja crucial para demonstrar aquilo, tá? Não precisa ser um portfólio de imagens, nada, tá? É somente para comprovação mesmo, tá bom, Camila? Então, uma, duas imagens, né, já está de ótimo tamanho. Entendi. Obrigada. Nada. Ufa, acho que fechou, hein, José Maber? Pois é, fechamos aqui, né? A gente não pode ultrapassar 50 minutos. A gente já É, passou de é. 1h10 aqui. Mas Então vamos ter que fechar aí, prometo. professor. Vamos fechar isso aí, então. Tá Então tá bom. fechado, pessoal. Agradeço muito aí a participação de vocês. Nas próximas a gente vai minimizar isso. É como foi a primeira e é tudo muito, né? Muita coisa. Mas estamos aí, tá? É Um certo. abraço para todo mundo. Abraço, Josimar, e Tá bom, boa noite para abraço. E todo só mundo. lembrar o pessoal, aproveitando que eu vi que o Gabriel fez uma postagem ali, que não esqueçam aí que as postagens são na semana 4 e na semana 8 e que durante aquela semana estará aberto o link para as postagens, tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de todos aí, professor Juliano, obrigado pela tua condução aí. Valeu. Abração. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo e bom descanso. Tchau, tchau.